né? Dá uma pausa nessa imagem bonita aqui. Vou fazer a abertura para o nosso amigo Wilson. Tem alguns recadinhos, não? Claro, deixa eu só entregar. Tá. Boa noite. Antes de mais nada, eu sou o Fábio Rivas, colaborador dessa casa. Para quem vai assistir esse vídeo depois, nós estamos nas redes sociais. Esse vídeo vai passar primeiro no YouTube, que é Centro Espírita Antônio de Oliveira. Temos o Facebook e Instagram. Nosso site é www.ceal.org.br. Agora, nosso irmão Naldo vai fazer algumas colocações para depois a palestra evangélica com o nosso irmão Wilson Duarte. Graças a Deus. Boa noite a todos. Antes da gente dar os recadinhos, né, como de costume, queria só agradecer porque na última sexta-feira a gente fez a entrega das marmitas, né, que a gente sempre faz, um trabalho muito bacana. Então foi muito legal contar com a ajuda das pessoas que puderam estar aqui presentes de alguma forma, ou que colaboraram diretamente para que a gente pudesse entregar as marmitas. Mesmo com muita chuva, a gente tomou muita chuva, mas deu tudo certo. O trabalho foi feito. Então é sempre muito bom quando a gente faz esse trabalho uma vez por mês. E a gente sabe que a gente só consegue fazer isso por conta da ajuda que a casa recebe. Então, antes de mais nada, é sempre importante agradecer a espiritualidade, a todos vocês pela ajuda que sempre nos dão. E hoje, como já mencionado, o nosso amigo Wilson Duarte, não Alves, né, que foi o que a gente havia recebido, vai fazer a palestra com um tema do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, Wilson, um tópico, né, que é dos itens 1 a 4, que eu falei, nossa, essa palavra é difícil de falar, né, que é indissolubilidade do casamento e do divórcio. Então, seja muito bem-vindo, convido você a tomar a palavra, mas antes eu só queria fazer a oração para que a gente pudesse serenar, preparar o ambiente, né? Então, eu queria pedir a todos que cerrem os nossos olhos, os olhos materiais, que possamos centrar agora os nossos pensamentos na figura do nosso Mestre Jesus, que possamos sentir o acolhimento do Mestre, essa luz que nos ilumina, que nos protege, que neste momento possamos estar aqui presentes, 100%. Eu sei que às vezes a gente chega do trabalho, correndo, com muitas coisas na cabeça, mas que nós possamos nos desligar, para que possamos ouvir a palavra, que possamos estar abertos, e para que os nossos amigos espirituais possam intuir o nosso palestrante de hoje, para que possamos ouvir tudo que a espiritualidade deseja nos falar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Precisa de microfone ou tá bom? Pode usar o microfone, porque quem está lá ouvindo a gente pela internet, tá? Imagina. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. E é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês. Grato pela sua oportunidade. E hoje nós vamos falar sobre um tema atualíssimo. Deixa eu ficar aqui, professor, que é melhor. Nós vamos falar sobre a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Antes de mais nada, a gente fazendo algumas pesquisas, alguns levantamentos, nós chegamos ao seguinte retrospecto. Hoje em dia, o número de união matrimonial aumentou bastante. Estamos voltando quase na mesma taxa de antes da pandemia. E isso é extremamente importante. Mas agora, por outro lado, o número do divórcio quase duplicou. Aí nós perguntamos, o que será que está ocorrendo hoje em dia? Por que será que tantas pessoas, tantos casais,
estão cada vez mais se separando. Como nossa palestra nós temos bastante tempo, então eu deixo aberto para vocês, para nós interagirmos. Tudo bem? Então eu gostaria que alguém de vocês desse a sua opinião. Por que isso hoje vem ocorrendo? E qual a importância do casamento na visão espírita? Qual a importância do divórcio segundo a visão espírita? Eu gostaria que vocês participassem. O que vocês acreditam que esteja ocorrendo? Por que esse número de divórcio vem aumentando cada vez mais? Para mim é mais a convivência. Que antigamente não tinha esse trabalho online, né, dentro de casa. Aí eu acho que está tendo muitos atritos dentro de casa. Muitos casamentos estão ali na flor da pele, onde que eles estão muito juntos, né? E a convivência? Convivência. E se eles não tiverem sempre com Deus, e pode ser até a esposa, acho que tem que liderar mais essa união com Deus, tem que ir mais à procura de Deus, né? Eu acho que é onde ajuda, porque olha... Correto, obrigado. E na questão da afetividade, nós pararmos para analisar antes da pandemia e pós-pandemia. O que ocorreu? Antes da pandemia, muitos de nós saíamos pela manhã, era um tchauzinho, um beijinho, então chegava à noite cansado e a convivência era coisa rápida. Mas, com o advento da pandemia, o que ocorreu? Nós tivemos que ficar ali juntinhos, né? Como diziam, muitos diziam entre aspas, né? Se aturar. Olha só para vocês verem os pontos que nós chegamos. De um falar ao outro, nossa, estou te aturando, tem que te aturar. Enquanto antes não ocorria. Né? E a importância do casamento para a doutrina espírita, olha só, quando nós encarnamos, se não fosse mamãe e papai, nós estaríamos aqui. E nós estamos aqui, nessa grande escola que é a Terra. Será que nós estamos a passeio? Estamos aqui para brincar, para divertir? Não. Nosso grande objetivo como espíritos, aqui encarnado nessa imensa escola que é a Terra, nós estamos aqui para progredir. E só progrediremos através das inúmeras encarnações. Então a doutrina espírita, a visão dela sobre o casamento é o quê? É a união de duas pessoas, com o intuito de quê? De respeitar, se ajudarem mutuamente, porque sem isso nós não progrediremos. Então veja só a necessidade do respeito, nós estamos ali cada dia mais se ajudando, porque nós não fazemos nada sozinho. Aquele que acredita que vai fazer alguma coisa por si só, não. Nós estamos sempre tendo uma base. Né? E esse trecho do Evangelho foi justamente quando perguntaram para Jesus, ele com a questão da união, e ele falou, não, que o homem não separe o que Deus juntou. Mas espera aí, qual foi o intento de Jesus falar sobre não separar o que Deus juntou? Se nós analisarmos, nós vamos verificar inúmeros tipos de casamento. Vamos dizer assim, casamento afetivo, pela afetividade, que é o verdadeiro casamento, e o casamento que é realizado com interesse material. Qual a probabilidade dessa união
alcançar um êxito? Um pouco, né? Eu tinha uma senhora que ela falava assim, quando a fome bate na porta, o amor vai pela janela. Pode ser assim, não. Na verdade, nós estamos ali. Para quê? Para juntos progredir. Então, o que é esse que Deus juntou? É a união que ocorre pela afetividade, ocorre pelo amor. Esse é o verdadeiro objetivo. E outra, o casamento ele nos dá inúmeras possibilidades e nos oferece inúmeras oportunidades de quê? De aprendermos, de respeitar, né? Melhorar intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Isso só ocorre quando nós estamos dividindo cada vez mais esse espaço entre dois. Sabendo, olha só a importância desse trecho. Kardec, tão preocupado com referência a esse trecho, deixa eu pôr, que na questão 695, aqui do Livro dos Espíritos, olha só a preocupação. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? O que vocês acham? É contrário à lei da natureza? Olha o que ele me diz. É um progresso na marcha da humanidade. E ele vai mais além ainda e pergunta: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? E os espíritos respondem: voltaríamos a engatinhar como se estivéssemos no início da civilização. Então, olha só o progresso que o casamento nos oferece. Olha só essa oportunidade. Então, o que é importante para nós? Primeiro, na visão espírita, a união existe a presença da lei divina e material, a lei de reprodução. Entendeu só? Além da lei natural, que se chama lei natural, ou o casamento nos cumpre a lei divina, que é a lei de reprodução. Tudo bem. Mas não é só através do casamento vai produzir, mas é um cumprimento de uma lei natural, assim como de uma lei civil. Nós podemos notar que muitos países, né, a maioria dos países, eles têm como base o casamento. No entanto, o que ocorre? As leis são diferentes dos países. Né? A lei de Deus, por exemplo, a lei de reprodução, a lei do amor e justiça e caridade, são leis imutáveis. Enquanto a lei civil, ela se desenvolve conforme as necessidades de cada país, os seus hábitos, né? Então, olha só, como é bom nós aprendermos, como conseguir interiorizar essa necessidade de estarmos juntos. E aí eu pergunto para vocês, o que nós podemos fazer para melhorar esse convívio diário? O que vocês acham? Podem falar, vamos participar. O que vocês acham? Ninguém tem opinião? Tolerância. Oi? Tolerância é um dos fatores. Tolerância. Respeito. Renúncia, segurança. Sem renúncia a gente não avança, porque o melhor é defender o seu Já tem mais. agora eu sou para os outros também, né? E não Respeito. deixar a oportunidade dos outros. Respeito, compreensão. Entendi? Respeito, compreensão. Respeito, compreensão, o que mais? Eu acho que tudo isso
só é possível detectar que está faltando um deles, respeito, compreensão, tolerância, se conversar. O casal tem que conversar em todas as circunstâncias. Está bom, tem que conversar, está bom, tem que conversar. Eles têm que saber o que eles estão conseguindo passar para o outro ou receber do outro, se está bom ou não. Eu acho que isso aí é fundamental que exista. É o diálogo. É o diálogo. E humildade, né? Porque eu digo por experiência, se a gente não tiver o diálogo e a humildade, como nós estamos ainda muito pé no chão, pé terra, o orgulho nos pega. Então tem hora que você tem que estar mesmo com humildade, né? Porque perfeito nenhum que nós somos, mas nós temos que estar nos auxiliando. E o casamento é uma das grandes probabilidades de avanço, de evolução, né? Porque é a convivência. E convivência não dá para você ficar sempre brigando. Se você ficar brigando, não tem, não é um casamento, porque não é o papel, né? Que faz. Mas a sintonia, o amor, que Deus dá amor tem a vontade de você ver o outro crescer, principalmente espiritualmente, né? Exatamente. Eu vi uma frase uma vez no casamento que eu achei bárbara. No final do casamento, todo mundo fala assim: tomara que ele te faça muito feliz, mas não tomara que eu faça ele feliz. Eu estou casando para fazer ele feliz, então tomara que seja assim. Né? Eu achei fantástico isso, porque normalmente as pessoas se casam querendo ser felizes. Se ela se propuser a fazer outro feliz, ela vai ser feliz. Então, olha só, Deus quis que os seres se unissem não somente pelos laços carnais, mas também pelos laços da alma. Né? Olha só que importante. A fim de quê? De que a mútua afeição dos esposos e esposas aos filhos, para que sejam não apenas um, mas dois unidos, com o objetivo de também estender esse amor, esse carinho aos pequeninos, aos filhos. Olha o tamanho importante, a importância do respeito que nós temos que ter no nosso lar. Como vocês mesmos frisaram, o respeito é fundamental. Respeito, união, porque com isso, quem é que vai ganhar? Somos nós. Somos nós mesmos que ganhamos. Não é? Então, a união por amor é que Jesus se referiu quando ele disse que não separar o que Deus uniu. Porque vamos pensar bem, aqueles que se uniram pela beleza ou pelo dinheiro, vocês concordam comigo que essa união não existe? Vai chegar uma hora que ela vai se desfazer. E se desfaz por si mesmo. Quem começou já de forma não correta, ela vai terminar. Agora, diferentemente daqueles que se unem pela verdadeira afeição, pelo verdadeiro amor. A importância. Então, fica importante para nós pararmos e refletirmos o quanto nós devemos aos nossos companheiros e companheiras. O que nós podemos fazer? Aonde que nós podemos melhorar? O que é que está ocorrendo que não vai muito bem? Será que nós paramos para pensar? Olha só o convite. Vamos parar, analisar? Aquele olhar profundo, aquele olhar sincero, verdadeiro, é importantíssimo. E aí fica o convite para nós. O que nós podemos fazer? Como, onde? Como nós dissemos, o número do divórcio hoje está quase duplicando. E aí seria o divórcio contrário à lei divina? Seria contrário à lei?
O divórcio, quem acha que o divórcio ele é contrário à lei natural? Algumas pessoas, alguns espíritos ainda imaturos, eu tive uma experiência também de filhos que têm casado, têm divorciado, eles acham que é melhor, né? E esquece, e digo, mesmo quem tem formação espírita, que foi criado dentro de casas espíritas, não está bem, diante da primeira dificuldade, já se separa. Mas primeiro entender que eles já estão separados. Eles, no começo, eles achavam que eles estavam no amor. O amor ele tem fases muito enganosas para alguns. E às vezes os pais, que já têm mais experiência, falam, não, pensa bem, talvez não analisa bem. Você até sabe. Tem probabilidades de não dar certo, mas vão muito no embalo, momentâneos. Os divórcios hoje, eles se dissolvem pela falta de análise, de convivência mais profunda, né, de conversa, de namoro, porque no namoro você não precisa estar ali junto, você vai observando, você vai sentindo a afinidade dos gostos, né? Você tem que trabalhar você, as leis de Deus, isso independente de doutrina. Porque eu me lembro muito bem, eu sou casada há 54 anos, eu me lembro de uma frase que o padre falou para nós: procurem não dormir sem resolver a pendência daquele dia. Mais tardar uma semana já é muito, porque senão vai amontoando e aí fica a bola de mágoas, não é? E mágoas a gente só dissolve com diálogo, com avaliação se você ama mesmo, porque quem ama perdoa as piores infrações, você perdoa, porque o amor perdoa, né? Não, hoje eles amam, não é o amor da minha vida, e daqui a pouco eles querem que ou o cônjuge ou o cônjuge saia imediatamente, não quero nem ver atrás. A média... Olha, eu estou falando o depoimento, como fala, o que acontece com o movimento de... Para nós termos uma ideia, a média de durabilidade do casamento hoje caiu. Era há 10 anos, 18 anos e meio. Sabe para quantos anos caiu? 12. Pessoas que estão mais saturando. Em casa foi 2, viu? Primeiro, minha filha gostou 2 vezes. Foi 2 anos. 2 anos. 2 anos inteiro. Não, porque é teoria, né? E ó, num lar espíritas, numa educação. Mas são as paixões, são as portas, a porta larga, a porta estreita, né, dona Cida? A gente são as paixões terrenas que fazem. Olha lá, minha filha, essa tem a idade da minha, não é? Não se tem tolerância, não se sabe perdoar. Entendeu? A vaidade fala mais do que a amorosidade com os filhos, que já foge além de Deus, né? Sabe ceder, né? Ceder. A palavra-chave, ceder. As pessoas hoje, nós temos que entender uma coisa, elas estão mais preocupadas em ter, esquece de ser. Vamos ser leais, vamos ser bons, mas esquece, não, eu quero ter isso, eu quero aquilo. Nós somos hoje chamados a geração quero. Eu quero. E aqui os nossos prefeitores espirituais, eles nos dizem que o casamento é uma oportunidade para nós tirarmos esse endurecimento do coração. É uma oportunidade. Né? Enquanto o divórcio, é o que eles dizem aqui, ó, as uniões imprevistas são essas que não são duradas. E aí ele fala aqui que o divórcio
ele é a separação, serão sempre úteis para evitar um mal maior. A doutrina espírita ela não é contra. Ou seja, se não está bem, por que nós vamos correr o risco? Lá no antigo, bem lá para trás, lá no início, nossos avós, muitos se casavam ou estudavam. E aqui ele nos diz, para quê? Para nós evitarmos a questão da, vamos dizer entre aspas, escravidão. Hoje que nós vemos muito é o quê? Sentimento de posse. E muitas pessoas, elas não falam assim, nossa, eu faço, eu sou, não. Que é minha esposa? Não somos nós. Não sou eu. É nós. Quando nós aprendemos a usar o nós, vai ser muito melhor, porque nós vamos estar deixando de lado esse orgulho que nós carregamos dentro de nós. Somos orgulhosos. Quem não quer? Nós estamos aprendendo. Graças a Deus nós estamos aqui, não é à toa. Não pensa que nós estamos aqui porque nós somos bonzinhos, não, também não é não. É uma oportunidade bendita de nós melhorarmos, de nós ouvirmos e, sobretudo, vivenciar. Sabe, Jesus foi tão bom para nós, tão maravilhoso, nosso mestre e irmão maior. Ele não escreveu nada. Ele apenas vivenciou o que ele falava. Ele não só falava, ele vivia o que ele falava. Então, se nós em alguma oportunidade tivermos dúvida de como agir, será que eu estou fazendo está correto ou não? É fácil. Se coloque no lugar do outro. Existe uma regra que chama, não sou eu que estou falando, está lá em Mateus 7,12, capítulo 7, verso 12, que se chama regra de ouro. Tudo que nós formos fazer, vamos seguir essa regra, que ela diz assim: façai aos outros aquilo que gostaria que lhe fizesse. Se, porventura, estivermos achando que não estamos fazendo uma coisa correta, é fácil. Será que se fosse eu gostaria? Então é muito importante hoje nós nos questionarmos. Ao invés de estar reclamando, ao invés de estar maldizendo, vamos questionar. Vamos parar, vamos analisar, vamos achar um meio melhor para que nós não machuquemos, não saiamos também machucados. Isso é importante. Mas é fácil falar, né? Não é fácil. Se fosse fácil, né? Mas esse é o nosso objetivo. E muitas vezes, aquela companheira, aquele companheiro que estão ao nosso lado, são que nos ajudam. E nós, muitas vezes, não somos gratos. Deixamos de ser gratos. Então é muito importante essa regra. Nunca esqueça, passai aos outros aquilo que gostaria que lhe fizesse. E infelizmente há o divórcio, há países que não, a lei não permite. Por isso que a lei natural ou divina, ela é imutável, não muda. A lei de amor. O casamento que é realizado, que acontece com base na afetividade do amor, isso que é indissolúvel. Ninguém destrói. Tem uma frase que eu adoro da Madre Teresa
Calcutá, que ela fala assim: não ame pela beleza, que um dia ela acaba. Não ame por admiração, porque um dia você se decepciona. Apenas ame, porque o verdadeiro amor ninguém consegue destruir. Então, que nós possamos refletir. Vai, quer? Até as 9. Olha, tem bastante informação. Então, agora eu quero a participação de vocês. Eu já falei muito, já daqui a pouco vocês estão dormindo. O que vocês acham sobre esse tema, né? O casamento, a insubordinidade do casamento, o divórcio, principalmente. Gostaria que você participasse. Olha, eu acho que o mundo, né? O mundo que nós vivemos na Terra, o mundo, a humanidade passa hoje por uma fase, não sei se é transição, eu acredito que não seja transição, porque está tomando cada vez mais uma conotação de coisa definitiva. Todo mundo fala assim, o mundo está muito louco. O mundo é muito louco. Eu acho que muito em cima do que você falou aí agora há pouco do materialismo, do capitalismo. Então, o capitalismo, para mim, é o inimigo número 1 dos casamentos. Porque essa possessividade, essa busca louca por dinheiro, essa busca louca por poder, porque as pessoas querem mais poder do que dinheiro. Não é importante. Sim, para elas. Necessário, né? Então, essa loucura que está o mundo acaba trazendo, a gente acaba levando isso para dentro da nossa casa. Eu, felizmente, eu tinha adorado ela falar que está casada há 54 anos, eu estou casada há 42, se tiver casar mais 50 vezes, quero casar com a minha mulher de novo. Sim. Né? Mas eu acho que essa loucura do mundo, assim, atropelando tudo, atropelando religiosidade, atropelando humildade, atropelando harmonia, atropelando tudo. E é aí que entra a nossa parte. Vamos começar por onde? Eu não posso mudar. Seja você, Né? o bem, a união que você quer para o Isso. mundo, né? E não é à toa que nós estamos aqui. Não é à toa que nós... quando vamos dizer, ninguém caiu de paraquedas aqui. Né? Quem tem seu companheiro, eu costumo dizer para seu companheiro, sua companheira, nós que estamos buscando, todos nós escolhemos. Então, conforme a nossa escolha, nós também, e outra, nós temos o chamado livre a livre. Ninguém é obrigado a nada. Então, quando nós decidimos, né, no casamento ou não, é a nossa escolha. E outra, nós estamos ali. Os benfeitores, eles falam que a união, esse tempo que nós passamos juntos, ele serve para que nós sejamos mais humildes, mais amorosos, mais tranquilos. Eu não aguento, muitas vezes a gente ouve, né? Eu não aguento aquela pessoa. E é ela que está fazendo que você, que eu, que nós aprendamos a ser mais tolerantes, aprendamos a ser mais humanos. Eles estão participando da mesma sala de aula que nós. Não é? Estão ali. São nossos companheiros, são nossos... Esperemos chegar no final do ano e ser aprovado, né? Vamos passar para o ano seguinte melhor do que nós éramos. Olha só o que ele diz aqui, no casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas aí ele diz, as condições que regulam essa união, elas são de tal maneira humana que não há de todo mundo o mesmo na cristandade dos países que sejam absolutamente iguais. E não há mesmo um só entre elas que não tenham sofrido modificações através do tempo. Quer dizer, a lei humana, a lei civil, ela muda, mas a lei divina não muda. Não muda. E ele vai mais além aqui, ó.
Na união conjugal, ao lado da divina material, comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, e que é a lei do amor. Tá? Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelo laço das almas. Então esse é o nosso objetivo. Ninguém está de só, né, aqui passeando, mas tudo aqui com um objetivo. E esse é o nosso objetivo aqui, que é estarmos e sermos, né, não ter, mas sermos melhores. Né? Então, pessoal, agora eu gostaria que vocês comentassem. Pode então, com a opinião de vocês. Vamos lá. Quem é o primeiro? O que vocês acham do tema? É pesado? É complicado? Não, é realidade, né? Nós não temos, a nossa geração, que é a minha, não tem paciência. O que você acha que está acontecendo com essa geração? Ela é um reflexo do mundo. Oi? Ela é um reflexo do mundo que corre atrás única, exclusivamente de dinheiro. É um mundo que tem muito poder, sinto muito falar assim, não é nem aqui o lugar de falar, mas é um mundo capitalista. Esse capitalismo que hoje esmaga a humanidade. Eu trabalhei 7 anos lá no deserto. Lá no Oriente, trabalhei no Iraque 7 anos. Convivi dia após dia durante esses 7 anos com os muçulmanos. Nunca vi na minha vida tanto amor. Nunca vi. É surpreendente falar isso, porque todo mundo fala assim, mas como é que vive em guerra? Como é que vive em guerra? É por causa exatamente do dinheiro, por causa do poder do dinheiro. Mas assim, desde que o mundo é mundo que eles brigam. Desde que o mundo é mundo que todo mundo briga em todo lugar do planeta. Mas assim, eu nunca vi tanto amor lá, tanta doação, igual no meio do muçulmano. E parece que não, né? A gente ouve falar assim, não, a visão que nós temos aqui é muitas vezes distorcida, né? Olha, sem brincadeira, foram 7 anos de intensa convivência. O meu filho mais velho nasceu lá, mas assim, não teve convivência com o muçulmano que eu vi quando ele fala pequeno, já estava cansado também e fui embora. Mas assim, são coisas, lá por exemplo, não tem essa obsessão por dinheiro, essa loucura por dinheiro. Tem, claro, mas é diferente você precisar de dinheiro e você só viver em função dele. Então, respondendo o que você perguntou aí, o que ele acha que está acontecendo, o cara falou assim, às vezes falta tolerância, a geração, não é que a sua geração está pior, não é, pelo contrário, está mais esmagada, está mais sofrida. Eu tenho filhos da sua idade, entendeu? Com certeza. Então, olha, é doloroso. Hoje eu tenho um neto só e parece que vai ficar só ali. Eles já falaram isso. Então eu fico pensando o seguinte, que mundo que eu estou deixando para o meu neto? Não sou eu que estou deixando. Que nós consigamos fazer com que essa juventude atual, elas comecem a parar de pensar. Essa é também nossa obrigação. Porque queira ou não queira, nós somos o espelho. Muitas vezes, ele se espelha no quê? Então, comecemos por nós dando o exemplo. Importantíssimo. Nós vamos lá a comentar, assim, você é espírita. Não é porque é espírita. Para você falar uma coisa, você tem que dar exemplo. Então, você é espírita, cristão, 24 horas. É dentro do ônibus, é no trânsito, é dentro do metrô. Imagina só, olha só. Eu estou aqui falando, aí um belo dia, eu encontro com alguém, às vezes você nem percebe. Estou lá no ônibus, alguém pisa no meu pé e fala uma coisa bem bonita, que bacana, hein? Parabéns para você, né? Então, começamos em nós. O tema também não é celular, mas assim, acho que o celular estragou o ser humano. É lógico que a tecnologia veio para ajudar muita gente, não podemos discordar dessa parte.
Mas assim, você vê que muitas partes, porque eu vi uma reportagem mesmo dos alunos, onde foram tirados o celular deles, eles melhoraram 100% do desempenho. Gente que voltou a ler livro, que não lia, voltou a concentração, voltou tudo. Então você vê o que? Que o celular está estragando as pessoas. Porque assim, é culpa do celular? Não, é culpa nossa que não sabe usar. Né? Porque se a gente soubesse usar na hora certa, não aconteceria isso. Mas como não sabe... É fato, né? Isso é fato. É fato, não é? E eu olha, infelizmente, tem criança com 2, 3 anos com celular, não? Oi? Tem que é menos. Sabe mesmo mexer melhor que eu. Com certeza. Começar a falar que tá... É verdade, dedinho lá. É. É verdade. Antigamente a gente brincava na rua. Isso. Não existe mais. Não existe, verdade. Então, quando tirou o celular das crianças na escola, elas voltaram a brincar, coisas que elas não estavam fazendo mais. Estava só aqui o tempo todo. E não brincavam. E isso aí faz mal, né? Porque você tem que brincar, sua mente precisa expressar assim pra você ter a felicidade, né? Com o celular só ali. Aquilo ali não te traz felicidade, traz angústia. Eles acham que a felicidade não é. Ninguém conversa mais com ninguém. Não é. Não é isso. Quantas pessoas sentam à mesa para fazer uma refeição? Tá, um tá na sala, outro tá na cozinha, para poder WhatsApp. É verdade. E principalmente, pessoal, por onde que nós podemos começar a melhorar? Estudando, né? Começar a estudar. Vamos começar a vivenciar, aprender um pouquinho mais do ensinamento do nosso mestre. Aqui a casa oferece cursos. Vamos aproveitar. Nós não sabemos quando teremos outras oportunidades. Não deixemos para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Né? Outra coisa muito importante, principalmente para quem tem os seus pequenos, né? Mãe, pai, avós, a educação infantil espírita, seja na igreja, seja na casa espírita, mas inicializar a criança no aprendizado. Toda. 1, 2, 3, 4, 5 azul. Então é fundamental, de extrema importância. Quem faz evangelho no lar aqui? Importantíssimo, fica à vontade. Importantíssimo também. Nós estamos trazendo a paz para dentro das nossas casas. O que nós, hoje em dia, está muito difícil de nós fazendo a nossa parte. Vamos realizar nosso evangelho no lar. Não vamos deixar, vamos iniciar as crianças. Vamos procurar estudar. Vamos aprender um pouquinho. Você gosta de fazer evangelho lá? Que bom, tá vendo? Bonito, que importante. Então, Senhor, acredito que seja isso, pessoal. Alguém tem dúvida alguma? Porque alguém quer fazer alguma pergunta com referência ao casamento, com referência ao divórcio? Alguém tem alguma dúvida? Mediante na visão espírita, se a doutrina espírita é contra ou não? Tem alguma dúvida? A doutrina espírita não é contra, né? Não. Tanto que a doutrina não obriga ninguém, o casamento é caso se você quiser. Né? Enquanto outras religiões, né, elas não põem, mas sim. bonito, mas tudo bem. A doutrina espírita não põe nada a ninguém. No livre-arbítrio que você faz. Livre-arbítrio que você faz, o que você acha que deve fazer. E, consequentemente, nós temos uma lei que chama lei de causa e efeito. Então, é simples. Eu fiz porque fulano mudou. Não. Cada um faz porque o divórcio, como nós vemos aqui. Muitas vezes ele se torna uma forma de prevenir alguma coisa que eventualmente seria pior. Para acontecer morte, né? Isso. Então, nós tivemos um caminho certo. Pronto. Acredito que até a espiritualidade se envolve mais para ser divórcio também.
Oi? A espiritualidade também se envolve para que tenha divórcios. Sim. E outra, se já pararam para pensar quantas vezes nós já nos reunimos e indo e voltando, às vezes dentro do casal, né? Uma hora com a esposa, outra hora com o marido. Os débitos e os créditos que nós contraímos. Então, se nós começar a ter uma visão, é uma oportunidade para mim, pode ter certeza que nós vamos começar a fazer cada dia melhor. Vamos ver aquele momento como uma oportunidade. Oportunidade que nem sempre sabemos até quando que teremos. Alguém tem mais uma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Fique à vontade. Então, pessoal, que nós possamos parar um pouquinho para pensar, procurar sermos mais do que temos, né? E vamos começar a mudança por nós mesmos, em nós mesmos, primeiro nós. Com certeza, quando nós tomarmos essa decisão, tudo se tornará mais fácil, tudo se tornará mais leve. E tem aquela história, vocês já ouviram a história do rapaz que carregava a cruz, mas era tão pesada, ele achava que era tão pesada a cruz, e carregando essa cruz pelo deserto, pelo caminho, toda hora ele pedia que cortasse um pedacinho da cruz dele. Nunca estava satisfeito. Sempre queria que tirasse um pedaço, que cortasse um pedaço da cruz. E assim foi. Quando chegou próximo do destino, aquela cruz dele já estava bem mais leve, né? Menor, né? E era justamente a cruz que ele precisava para apoiar do outro lado do penhasco para atravessar. Sabe o que aconteceu? Foi feito um novo convite para ele, para se restaurando e adquirir outra cruz. Verde. Então não vamos querer ficar cortando um pedacinho da nossa cruz, não achando que a nossa é maior, mais pesada do que os outros. Cada um tem a cruz que precisa. O fardo ele é proporcional à capacidade de cada um. Tem aquele está lá no Evangelho, que Deus não dá fardos pesados para ombros fracos. Então não vamos reclamar não, vamos carregar o nosso com muito amor, carinho, muita dedicação, pedindo sempre, né, para que Deus nos dê força, isso sim nós podemos pedir, força, coragem, para nós tocarmos nosso barco dia a dia, que no final tudo dá certo. Se não deu certo, é porque ainda não chegou ao final. Então continue. Bom? Então que Jesus possa abençoar a cada um de vocês. Que nós tenhamos inúmeras oportunidades de estar aqui mais outras vezes. E que essa semana seja uma semana de muita bênção, de muita luz para cada um de vocês. E aqueles os quais vocês estiverem perto também receberão com certeza essas energias positivas, esse amor, a paz de Deus e tenhamos todos uma força unida. Muita paz a todos. Tá? Fiquem com Deus. Olha, não esqueça, hein? Tem aula. Quando vai ter curso esse ano? Curso aqui? É. Acho que sim, a partir de março. Aí, pessoal, vamos, quem não está fazendo, aproveita a oportunidade. Tá? Muita paz a todos. Pode deixar em cima da mesa. Oi? Pode deixar em cima da mesa. Pode deixar?